Olá, uma boa tarde para todos vocês. Nesta sexta-feira, o Brasil Esporte já está no ar até às 2 horas da tarde. E o dia 7 de dezembro foi a data escolhida pelo goleiro Rogério Ceni para realizar o seu último jogo como jogador profissional. Também vamos conferir como foi o primeiro dia de treino, agora o novo comando do técnico Cristóvão. Além disso, tem Libertadores, Cruzeiro fez o dever de casa, venceu fora de casa e o Atlético Mineiro, mesmo empatando, em 1-1, é o segundo time a avançar aí para a próxima fase da competição. Além disso, vamos falar muito sobre a reta final dos campeonatos estaduais. A partir de agora, tudo isso aqui no Brasil Esportes. Tudo bem, André? Boa tarde. Como você está? Beleza, maravilha. Luciana, eu tô aqui. Fazendo o que eu gosto, na televisão que eu gosto. E ainda tô ganhando pra isso, né? Então, tá bom demais, né, André? Um abraço pra você ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E o Cruzeiro ontem calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Então tá, vamos começar dando parabéns pro Emerson, volante, que fez muita história na seleção brasileira, Ele não teve muita sorte, porque em 2002 ele acabou deslocando o seu ombro, no treinamento, e aí o Ricardinho acabou pegando a sua vaga, E depois de alguns anos ele deixou de ser jogador profissional, arriscou ali como assistente técnico no Grêmio, já comentou, em uma emissora de TV, mas não tem como esquecer dele, André? Emerson fez história como jogador da seleção brasileira. Tá aí, gente, a seleção, coloca aqui. É fácil lembrar, O Dido, o Lúcio, o Roque Júnior, o Emerson, o Adriano Imperador, o Cafu, Ronaldinho, Roberto Carlos, Zé Roberto, Kaká e o Ronaldo Fenômeno. Tá aí então, Emerson. Parabéns, André? Parabéns pro Emerson, era um grande jogador, fez sucesso lá no futebol italiano. É isso aí. Agora outro que também não tem como esquecer é o Branco, gente, que hoje completa 50 anos de idade. Esse aí, fez um dos gols aí, um dos principais gols aí no jogo contra a Holanda. Se não fosse esse gol, o Brasil não tinha conquistado, André? Essa taça linda. É verdade. Aí, bem gordinho ele. Hoje ele tá bem cheinho. E o Branco foi um grande jogador, um grande lateral, disputou outras Copas do Mundo. Tem até umas histórias, ele tem algumas lendas, Conta dessa aí, André. Uma vez ele nocauteou um jogador escocês na Copa de 90, e o cara foi parar no hospital, O nome dele era Murdo. E existe uma lenda de que o cara morreu, mas o cara tá vivo até hoje, tá bem. Foi na cobrança de falta, Ele teve uma concussão cerebral, ele foi pro hospital, mas depois ficou tudo bem. E também tem outra lenda, também num jogo da seleção brasileira, ele bateu uma falta, a bola foi para fora e bateu na câmera de um fotógrafo. Estragou a câmera. E deu um corte na testa do fotógrafo. E existe a lenda de que ele cegou um fotógrafo. E é mentira. O fotógrafo enxerga dos dois olhos até hoje. Muita força, o Branco, Vamos agora falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque ontem 2 jogos aconteceram e teve goleada, viu, gente? O Paragominas perdeu pro Asa por 4-0 e o Resende ficou no 0-0 diante do Vasco da Gama. Esse aí é a partida, do Asa. Olha essa goleada, Bom que ele agora não precisa fazer o jogo de volta, 4-0, e esse jogo foi na casa do Paragominas, viu? Então o Asa, só para quem não lembra, ele foi o vice na Copa do Nordeste do ano passado e começa muito bem a Copa do Brasil. E além do Asa, os outros times que não vão ter que realizar o jogo de volta na Copa do Brasil é a Ponte Preta, o Inter, o Avaí e ele próprio, o Asa. Começou muito bem o Asa, André? Começou bem o Asa, terminou o ano mal, com o rebaixamento, e agora começa bem aí na Copa do Brasil. Sorte ao Asa de Arapiraca, interior de Alagoas. É isso aí, vamos agora falar, do outro jogo entre Resende e Vasco da Gama. Não teve gols e o destaque acabou sendo para a Arena da Amazônia, outra arena que a gente pôde ver aí, mais imagens, como é que anda as obras, e depois da gente ficar um pouco decepcionado em relação à Arena Pantanal, ontem a história foi outra, A visão é muito bonita, Pode receber até 45 mil pessoas, mas acabou pecando em alguns detalhes, Como as lanchonetes, longas filas, foram acumulando, o sistema de som também, essas foram as filas aí das lanchonetes, o sistema de som falhou, no banheiro, a pessoa não tem privacidade, Acho que a próxima foto, dá pra ver a pessoa lá, gente. Então, são detalhes, que acho que a gente não podia abrir, inaugurar com esses detalhes. Mas eu acho que tem tempo ainda para correr atrás e arrumar.
E outro detalhe que aconteceu ontem foi um torcedor do Flamengo que teve que ter sido ele foi tirado, né, da torcida do Vasco. Olha lá ele, ó. O que uma pessoa dessa... assim, a gente espera, né, que tenha uma boa convivência entre os torcedores, mas existe lugar para isso, né? Eu acho que no dia do jogo do Vasco não era o dia aí para o torcedor do Flamengo ir com a camisa. Esse rapaz é corajoso. Muito corajoso. Não deveria ter problema, mas ele foi, no mínimo, teve no mínimo a falta de sensibilidade. E agora confira o Pronto Falei. A Portuguesa entrou na justiça, conseguiu eliminar. A CBF terá que devolver os pontos e reconduzir a Portuguesa à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelos lados da CBF, só tranquilidade. Eles têm a convicção de que vão conseguir caçar essa liminar. Pelos lados da Portuguesa, eles têm a convicção de que vão disputar a primeira divisão. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma previsão do que irá acontecer. Eu só tenho a minha opinião em relação a esse caso. Eu acredito que a Portuguesa não merece ser rebaixada, porque o STJD não cumpria o estatuto do torcedor e, portanto, se não divulgou na internet que o Everton estava suspenso antes do jogo contra o Grêmio, o jogador não deveria cumprir a suspensão e, portanto, ele tinha condições de jogo. Isso é claro. E o estatuto do torcedor é maior do que a CBF, é maior do que o STJD, é maior do que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois foi uma lei federal aprovada no Congresso Nacional. Mas a justiça não é sempre justa e talvez a CBF saia vencedora do caso. Mas eu vou lembrar o resto da minha vida de que o Fluminense é que deveria ter caído, pois esse foi rebaixado em campo. Pronto, falei. E hoje, né, se o Cazuza se estivesse vivo, ele completaria hoje 56 anos de idade. Em homenagem à sua família, a todos os seus fãs, hoje o Brasil Esportes vai soltar algumas músicas durante o programa. E a gente vai pro nosso primeiro intervalo, curtindo Exagerado, né? Que foi o seu primeiro álbum lançado em 85, assim que ele saiu da banda Barão Vermelho. A gente volta em alguns minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os sortudos torcedores aqui que enviaram suas fotos pro Brasil Esportes. Vamos lá, uma turma. Adriana de Buriticupu, Mato Grosso do Sul, adorei aí a turma completa aí, deve ser uma micareta, né? Alessandra Alves de olha gente, lá do Paraguai. Los Cedrales, Paraguai. Olha só, Alessandra, muito obrigada. Quem mandou a foto foi o irmão dela, o André. Que é torcedor do Flamengo, né? Os dois torcem para o Flamengo. Muito obrigada. Eles são de Los Cedrales, Paraguai. Olha, o Brian, eu não sei como é que pronuncia, deve ser Brian. Brian, tá. E o Thiago, lá de São Paulo, torcedores do Timão, os Você três. Viu ali? Eles estão ali do lado do Viola. É o Viola, gente, essa bandana aí acabou com ele. Agora eu vi que é o Viola. Vai, próximo, tem mais? O Demerson de Diadema, São Paulo, tirou a foto dentro do quarto. Valeu, Demerson. E o Tassiano Silva de Juru, Paraíba, torcedor do Real Madrid. Valeu, Tassiano. Muito obrigada aí, gente, por todas as fotos aí. E para quem deseja aí aparecer aqui no nosso telão, basta mandar a foto pro telefone que vai aparecer aí na sua tela. Só mandar no WhatsApp e entra na fila. E todas as fotos que aparecem no ar vão pro nosso Facebook, facebook.com/Brasil Esportes. É isso aí. E olha só o que eu ganhei de presente do André. Tará, figurinha. Gente, já estão nas bancas as figurinhas. Dá o close aqui, Pi. E aí, ó, eu ganhei 5. E aí, deixa eu abrir pelo menos, olha aí, ó. Posso abrir aqui também? Pode. Na verdade, o álbum vai começar a ser vendido no domingo, né, André? Isso, no domingo. Hoje só tem algumas capitais já tem. Aqui em Goiânia não, fiquei triste. Mas vamos lá, vamos ver quem sai com algum brasileiro. Vamos abrir rapidinho, André, porque senão o nosso tempo ver aqui. Vai embora. Coloca a música aí, Fernando. Ó aqui, Paulo Henrique Ganso. Sei. Brincadeira. Ó, só Itália, Japão. Ó, nenhum brasileiro. Vamos lá, gente, abre aí. Eu saí com os mascotes da Copa. Saiu? Eu não saí com nenhum
Só suecos. Time da Espanha. Ih, México. 2 argentinos, mas nenhum é o Messi. Nenhum. Eu saí com a arena aqui de Manaus. Não tô com sorte, não. Tô péssima, não tô ruim, não. Tô péssima. Pera aí. Vai, Brasil, aparece. Pelé. Ó, saí com um brasileiro. 2 brasileiros. Mentira! Lindo, Júlio César. Júlio César e o Thiago Silva, ó. Dá o zoom aqui, Esse aqui não... Júlio César e Thiago Silva. Arrasou. Eu saí com o... Eu não sei o que isso aqui significa, André. Saiu com o símbolo de uma das confederações. Ah, é? Então tá. Peraí, gente, por favor, Brasil. Vem comigo. Falta só 2 aqui. Peraí, gente. Bom que aí, ó, você já... Quando acabar o programa, corre aí na banca da sua cidade. Ó o Kaká aqui. Sei. Minha boba aqui ainda olha. Peraí. Nenhum brasileiro, então? Peraí. André... Já vamos conferir então alguns torpedos, porque nosso tempo tá acabando. Não apareceu nenhum, não. Nenhum. Então vamos lá, pega seu só aqueles 2 brasileiros aqui. Só. Olá, boa tarde. O Brasil Esporte é um dos melhores programas esportivos. Tiago, lá de Pastos Bons, Maranhão. Um abraço também para o Jailson, lá de Maceió, tá ligado no nosso programa. A Joana, de Aparecida do Norte. O João Eduardo, de Lusiânia, Goiás. O Oséias Marinho, de Augustinópolis. A Jamile Santos, de Juazeiro, na Bahia. O Júnior Araújo, de Caruaru, Pernambuco. O Lucas Alencar, de Sítio do Quinto, Bahia. E o Farley, de Varzelândia, Minas Gerais, acompanhando o nosso programa. É isso. Agora vamos ouvir do Rogério Ceni, que ontem surpreendeu e confirmou que vai se aposentar, sim, em dezembro. Não vou postergar, não. Esse é o meu último ano como atleta profissional. Não só do São Paulo, como atleta profissional de futebol. Bom, Rogério Ceni foi claro, foi objetivo, né? E eu acho que essa decisão dele, né? Eu acho que ele poderia até jogar mais um ano. Eu acho que ele, assim, ele tem 41 anos de idade, mas acho que poderia jogar mais pelo menos um ano. Eu acho que essa decisão dele aí foi por conta da situação do São Paulo no momento, né? E depois da coletiva ele disse que ele não acredita que o São Paulo vai conquistar algum campeonato este ano. E, além disso, né, gente, o Rogério Ceni tem 41 anos, ele não tem 35 anos de idade mais. Então, tudo começa a ficar mais difícil, né, André? O reflexo não é o mesmo, a situação não é a mesma para ele. Eu imagino que é uma decisão particular dele. Se eu fosse o São Paulo, não tinha renovado mais um ano. Se eu fosse o São Paulo. Agora, se eu fosse o Rogério Ceni, eu jogava mais um, quem sabe mais 2. Enquanto ele estiver se sentindo bem, ele tem que jogar, porque ele está fazendo o que ele gosta, está ganhando para isso e ganhando muito bem. Então, se ele está se sentindo bem, ele continua. Eu acho que ele está tomando a decisão certa. Vai parar agora, é melhor do que, às vezes, cair demais a produção e cair no ridículo, né? Vamos agora falar de Santos e Ituano e descobrir, gente, se o Doriva vai colocar o mesmo time, né, que eliminou o Palmeiras no Campeonato Paulista. Vamos jogar exatamente igual. A gente jogou todos os jogos, quem acompanhou os nossos jogos sabe que a gente jogou da mesma maneira durante o campeonato todo. E deu certo, então nós não vamos mudar absolutamente nada. Isso fez parte do planejamento, né? A gente conversou com o Doriva e o Doriva traçou um plano tático e com uma ou outra variação. E dentro desse plano tático a gente foi atrás dessas peças. Então chegamos até aqui, então não tem sentido, né? Acredito eu que não teria sentido mudar. É isso, realmente não foi à toa que ele chegou aí na grande final, o Ituano, né? E tirando os 4 grandes times de São Paulo, o Ituano é o time que tem mais anos aí que está no Campeonato Paulista, há 13 anos. E ele conquistou o Paulista de 2002. Alguns podem falar que em 2002 os grandes não estavam, mas ele conquistou um trunfo a mais nessa decisão, né, André? É verdade, é um time que já tem uma experiência, já tem uma tradição, tem uma cidade que tem uma vocação para o futebol. E o Juninho Paulista, que é de lá, que atuou na equipe do São Paulo, que atuou na seleção brasileira, está fazendo um belo trabalho. E o Doriva, ex-volante do São Paulo, comanda muito bem esse time, que marca muito bem. O Santos deve ter alguma dificuldade. É isso aí. E agora você vai ficar com a música O Tempo Não Para, né? Que foi o disco, né, que mais vendeu 1 milhão de copas. E em seguida o assunto é Libertadores. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes, e antes da gente falar, né, de Libertadores, vitória do Cruzeiro, empate do Galo, vamos ouvir do técnico Cristóvão Borges, né? Renato Gaúcho saiu, ele chega no Fluminense para levar vitórias aí para sua torcida. O clube, o time
tem potencial, tem força, tradição, camisa para poder corresponder. A minha vontade é muito grande, estou muito motivado para isso e sabendo do potencial e da qualidade dos jogadores, isso me deixa mais animado ainda. Tem que ver as condições do clube, qual o patamar de investimento que o clube pode investir numa contratação. Sabemos, claro, que a necessidade existe e que, com algumas, não muitas, porque o grupo é qualificado e tem um potencial muito grande, nós vamos nos acertar e a equipe vai render aquilo que todo mundo sabe que pode render. É isso aí, André. Agora sai Renato Gaúcho, entra Cristóvão Borges. Cristóvão Borges tem um perfil totalmente diferente do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho é mais motivador e menos tático. E agora o Cristóvão Borges, às vezes, até exagera em tanta organização em campo. É um bom momento para o Cristóvão Borges no Fluminense? Eu acho que é o terceiro treinador em 4, 5 meses, né? Que era o Dorival, antes o Luxemburgo, aí o Renato Gaúcho e agora chegou o Cristóvão. E eles ainda acham que o problema é treinador, o problema é time. O Fluminense, ele é qualificado do meio para frente. Tem jogador demais de ataque e tem pouco jogador de defesa. O meio-campo, defensivamente, os volantes e zagueiros e laterais do Fluminense, eles são limitados. O problema do Fluminense é elenco. Não houve uma reformulação. E as pessoas acham, porque o Fluminense se livrou no tapetão, que o time não caiu. O time foi um dos piores do Campeonato Brasileiro da Série A. E continua com a mesma base do ano passado. Uma base rebaixada. E com o Cristóvão, não vai adiantar muita coisa se eles não arrumarem a cozinha, não arrumarem a defesa. Ainda dizem, né, que estadual não serve para nada, para derrubar técnico serve, né? Cristóvão Borges no Fluminense, Celson Roth agora no Coritiba e tem até o Sidney Moraes, né, no Vila Nova. Mas agora vamos falar de Libertadores, gente, porque ontem o Cruzeiro tinha a mesma missão, né, do Flamengo anteontem, né? Ele tinha que vencer ou vencer. E ontem a gente pôde ver um Cruzeiro, né, o Cruzeiro de 2013, as jogadas de 2013, né? E o Dagoberto disse, né, no final do jogo, na vitória de 2-0, que pela primeira vez o time teve maturidade jogando fora de casa e que essa maturidade podia ter surgido, né, no início da competição. Mas aí foi uma vitória muito bonita e houve pela primeira vez equilíbrio emocional, né, com o Cruzeiro, André. Acho que foi um excesso de confiança em outras partidas que o Cruzeiro tropeçou. Eles achavam que iria ganhar os jogos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas tem que ser na luta, tem que ser na garra. E Libertadores tem que ter esse espírito. E o Cruzeiro teve esse espírito. E assim como eu não acreditava no Flamengo, não acreditava também no Cruzeiro. E os dois times me surpreenderam. Ontem foi realmente o Cruzeiro campeão brasileiro de 2013. É isso aí. E ontem a gente também descobriu o segundo classificado para a próxima fase da Libertadores. O primeiro foi o Grêmio. E ontem mesmo, empatando diante do Santa Fé, o Atlético Mineiro está classificado aí para a próxima fase. Só que não foi fácil, viu? O primeiro tempo foi muito fácil, né? Logo aos 8 minutos do primeiro tempo teve o primeiro gol. Mas aí no segundo tempo, gente, o Santa Fé comandou. E graças ao Vitor, né, que estava em uma noite inspirada, ele defendeu muitas bolas. Foi por pouco que o Santa Fé não conseguiu virar essa partida, né? Então eu acho que esse empate, André, deve ser comemorado. Com certeza. Vitor pegou tudo e mais um pouco. Uma partida que foi uma partida difícil, uma partida complicada. Atlético Mineiro, o atual campeão da Libertadores, já está classificado para a próxima fase. De parabéns o Super Galo de Minas. É isso aí. Já que a gente falou do Cruzeiro, já que a gente falou do Atlético Mineiro, nada mais justo do que falar do Campeonato Mineiro, né? Que neste final de semana vai ter o primeiro jogo da final, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Diante do que a gente viu em campo ontem, Cruzeiro e Atlético Mineiro jogando, qual time sai aí com vantagem no primeiro jogo, na sua opinião? Ou entra muito equilibrado esse primeiro jogo? Clássico tem aquela questão do equilíbrio já da mística, da camisa das duas equipes, do histórico. Agora, time por time, atuações por atuações, eu vejo hoje o Cruzeiro um pouco melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético usou no campeonato estadual, na maior parte do tempo, o time alternativo. Eles usaram esse nome ao invés de usar time B.
e o Cruzeiro usou na maior parte do tempo a sua força máxima. No campeonato fez mais pontos, fez a melhor campanha, e eu acredito que hoje o Cruzeiro está um pouquinho melhor do que o Atlético Mineiro. É isso aí. Além de campeonato carioca, além de campeonato mineiro, né? No domingo a gente vai poder ver o primeiro campeão estadual. É campeonato maranhense, André? É, no campeonato maranhense. Ontem o Sampaio Corrêa ganhou de 2-0 do Motoclube. E no domingo acontece o jogo de volta. Essa é a decisão do segundo turno. Mas o Sampaio ganhou o primeiro. E se ele ganhar o segundo turno, já acaba, não vai ter final no campeonato. Ao Motoclube, resta vencer por 3 gols de diferença no próximo final de semana, no próximo domingo, e forçar a decisão do campeonato, mais 2 jogos com o Sampaio. Mas eu acho que essa vantagem o Moto dificilmente vai reverter. E eu acredito que o campeonato será decidido mesmo no domingo, e o Bolívia Querida será o primeiro campeão estadual de 2014. É isso aí. Para fechar o programa, eu escolhi a música Ideologia. Essa música foi composta em parceria com o Frejá em 88, assim que o Cazuza descobriu, né, que ele era soro positivo. E aí a gente pode conferir no verso Meu prazer agora é o risco de vida aí, em homenagem a ele. Você tenha um ótimo final de semana. Eu te espero aqui domingo às 10 horas da noite. Tchau. Tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora